Voltei aqui em mais um vídeo de língua portuguesa sem firula para você gabaritar a tua prova. Vamos falar hoje, neste vídeo, de substantivo a parte 2. Já disponibilizamos para vocês no módulo a parte 1 de substantivo. Agora, a parte 2, mais um vídeo sem enrolação para tirar algumas dúvidas que podem ter entrado no teu coração na leitura do PDF. Nós temos 3 tipos de substantivo uniformes. Nós temos aqui os substantivos uniformes e os biformes. Sobre os uniformes, nós temos 3 tipos. São eles: o sobrecomum, o comum de 2 gêneros e o epiceno. Observe o seguinte: o sobrecomum, eu sempre dou o exemplo da criança. A criança. Por quê? Porque quando eu tenho um substantivo uniforme na modalidade sobrecomum, eu dependo de um contexto para entender se a criança é menino ou menina. Certo? Antigamente, há um tempinho atrás, tá? Quando a criança nascia, você já sabia se era homem ou se é mulher. Hoje não. Hoje tem que esperar crescer para a criança decidir se vai ser homem ou se vai ser mulher. Meu Brasil. Tá difícil. A culpa não é do Lula, a culpa não é da Dilma, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é nossa que deixamos essa palhaçada acontecer. Menino é menino e menina é menina. Menino veste a cor que quiser, menina veste a cor que quiser. Mas o menino diz obrigado. E a menina diz obrigada. E ponto final. Tranquilidade? Mas a criança, para que eu saiba se essa criança é menino ou menina, eu dependo de um contexto. Eu estou com a minha filha Júlia aqui ao lado e eu falo, dê um abraço na criança. Pelo contexto, é menina. Agora, eu posso falar que essa criança é menino? Não. O contexto já deixa claro. Mesmo que eu não tenha como colocar o artigo masculino. Eu não tenho como falar o criança. Não. Independente se for masculino ou feminino, será a criança. Por isso que é sobrecomum. Eu tenho também o comum de 2 gêneros. Que aí sim é quando eu consigo modificar, vou melhorar, é quando eu consigo definir o sexo através do artigo, mas a palavra não muda. Como assim? O e a. O Paulo é o agente de polícia federal. Aí você põe assim, ó, o agente. A Letícia é a agente de polícia federal, a agente. Cuidado com esse agente, tá? Tem galera escrevendo errado no WhatsApp aí, tô de olho. Rolou uma história aí, a minha tia postou no grupo da família, que quem escreve agente junto quando deve ser separado, vai receber um bloqueio no Instagram, tá? Vai ser banido do Instagram, vai perder sua conta, porque não sabe escrever agente corretamente. Muito cuidado. Quem escreve agente junto nunca vai ser agente de Polícia Federal. Tem que aprender um pouquinho mais de ortografia. Muito cuidado com isso, porque dói o coração do titio quando lê agente junto, agente vai, agente junto. É muito difícil, eu não durmo há 3 noites porque eu li um agente junto quando devia ser separado. Então, cuidado com o coraçãozinho do professor, escreva direitinho no grupo do WhatsApp, no Instagram, porque dói os olhos, parece que eu comi uma cebola pelo nariz. Eu tenho também aqui o substantivo epiceno. Aqui eu uso mais para animais. O meu exemplo é cobra. E aqui eu não coloco o artigo para definir, será sempre a cobra. O que vai definir se essa cobra é macho ou fêmea não é mais o contexto, como no sobrecomum, nem o artigo, como no comum de 2 gêneros. No epiceno, eu uso macho e fêmea. Machista! Não existe... Eu escrevo machista ainda, ó. Macho. Macho e fêmea. Eu tenho a cobra macho e tenho a cobra fêmea. Neste caso, eu tenho a mesma palavra para o masculino ou para o feminino.
Por isso que é um substantivo uniforme. Agora eu vou para o biforme, que é o mais tradicional. É quando eu tenho uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Aí eu tenho aqui os meus exemplos são homem e mulher. Biforme, eu tenho duas formas para o masculino e para o feminino. Aqui eu também tenho o elefante, é o meu exemplo tradicional, elefante. E qual o feminino de elefante? Elefanta. Agora eu quero falar contigo sobre o plural. O plural das palavras, o plural simples, é tranquilão. Por exemplo, se eu falo água, o plural de águas é só adicionar o S. Águas. Tranquilão? O plural de metro é metros. É só adicionar o S. Aqui não pega nem desavisado. Aqui o caldo engrossa. Quando eu tenho uma palavra terminada em R, eu adiciono S. Bar, bares. O plural de bar é bares. E o plural de flor? Flores. E o plural de cantor? Cantores. E o plural de amador? Amadores. Coloca o E e o S. Agora, quando entra no diminutivo, aí o caldo engrossa um pouquinho. Por quê? Quando eu tenho o diminutivo, eu pego a palavra que termina em R e adiciono o prefixo ou o sufixo diminutivo? O sufixo. Barzinho. Quando eu tenho terminado em vogal, nesse exemplo, o, eu coloco o sufixo inho. Eu pego morro e transformo em morrinho. Mas eu quero falar é de plural. Eu preparei aqui um quadrinho para vocês. Eu tô falando de bar, de barezinho, de barzinho. Tô trocando o L pelo R. Falando prutão. Falando igual um amigo meu lá do Rio, que ele fala Sprite. E ele fala Flamengo. Eu juro que eu não entendo. Plural do diminutivo. Aqui o desavisado cai do cavalo. Morro. Morrinho. Bar. Barzinho. Flor. Florzinha. Cantor. Completa comigo. Cantorzinho. Colher. Não é colher aqui não, tá? Colher. Colherzinha. Funizinho. Agora que o bicho vai pegar, como diz o Capitão Nascimento. Agora o bicho vai pegar. Tropa de elite, osso de rua. Pega um, pega geral. Se você não assistiu Tropa de Elite, vaza daqui, irmão. Polícia que a polícia assistiu Tropa de Elite pelo menos 58 vezes, pelo amor de Deus. Morro, morrinho. E qual o diminutivo, o plural do diminutivo de morrinho? Morrinhos. Bar, barzinho. Plural do diminutivo de barzinho. Isso mesmo, barezinhos. Quando eu tenho terminado em R, ele vai ser o E e o Z juntos. Então eu tenho barezinhos, eu tenho florezinhas, eu tenho cantorezinhos, eu tenho colherezinhas, pegou o bizu? Eu tenho papeizinhos e tenho funizinhos. Muito cuidado com essa parada aqui. Cuidado com o R, porque quando eu tenho o plural do diminutivo, o E e o Z
são letras que vão se encontrar. Isso aqui pega muita gente boa, muita gente que acaba não estudando essa parte, acaba errando questão do plural, do diminutivo. Mas você aqui do curso Língua Portuguesa Sem Firula não vai errar, pelo amor de Deus. Se você errar isso aqui, meu Deus do céu, nem me fala no WhatsApp. Porque eu vou jogar uma pedra daqui, vai fazer a curva na NASA e pegar na tua cabeça. Você vai merecer, pelo amor de Deus. Não é isso não. Plural dos compostos. Qual a regra geral? Quem varia, varia. Regra geral. Quem varia, varia. Quando eu tenho a palavra sem if, eu tenho aqui, ó, infraestrutura. Como eu tenho aqui vogais diferentes, eu não usei hífen, eu tenho uma palavra composta sem uso do hífen. Então, o plural, infraestruturas. Normal. Tranquilo? Agora, quando eu tenho com hífen, aí o bicho pega. Você se lembra quando eu falei da pica? Professor, eu quase não durmo. Professor, meu marido mandou parar de ver o curso. Quais são as palavras invariáveis? As classes de palavras invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. E advérbio, a famosa pica. Quando eu tenho o plural dos compostos, palavras que não variam, para sair o negócio, você tem de gravar que quem que não varia, pica mais o verbo. 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 Além das palavras invariáveis, eu tenho também o verbo. Palavra-chave. Aqui eu tenho que definir sempre qual a classe gramatical. Palavra é o quê? É um substantivo. Chave também. Então, se palavra-chave são dois substantivos, quem que não varia, pica mais o verbo. Quem que não varia, pica mais o verbo. Palavras-chaves. Variei as duas. Tranquilão? Agora, aqui no Língua Portuguesa Sem Firula, o simples não é suficiente. Eu tenho que te passar as exceções para você não errar na prova. Quando eu tenho dois substantivos e o segundo, ele caracteriza o primeiro, não é qualquer palavra, é palavra-chave. Quando eu tenho dois substantivos e o primeiro substantivo, ele qualifica, o segundo substantivo qualifica o primeiro, não são quaisquer palavras, são palavras-chaves. Eu posso variar somente a primeira. Palavras-chave. Mas aqui é facultativo. Se a banca colocar qualquer uma das alternativas aqui, as duas vão estar corretas. Tem que colocar uma das duas. Se colocar as duas, a questão será anulada. Qual é o plural de palavra-chave? Se colocar as duas, haverá duas respostas. Tranquilo? Porque eu posso facultativamente variar somente a primeira ou posso variar as duas. Tranquilidade? Paulo, eu quero um exemplo da pica. Beleza. Guarda-roupa. Eu tenho aqui um verbo e tenho aqui substantivo. Quem que não varia, pica mais o verbo. Quem que não varia, pica mais o verbo. Qual o plural? Guarda-roupas. Tranquilão? Quem que não varia, pica mais o verbo. Quem que não varia, pica mais o verbo. Eu tenho aqui a palavra reco-reco. Quando eu tenho palavra repetida, a variação é na segunda. Mais uma exceçãozinha para você. Quando eu tenho palavra repetida, a variação é na segunda palavra. E por último, quando eu tenho uma palavra com preposição, uma palavra composta, um substantivo composto com preposição, eu vou variar apenas a primeira. Água de colônia. Com preposição, águas de colônia. Terminamos por aqui este vídeo. Espero ter ajudado. Reveja, leia o PDF, faça as questões.
Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para te colocar nas cabeças, se depender de língua portuguesa. Então, reveja a aula, mate as questões do PDF, leia, 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 leia. O que é seu está guardado e ninguém vai tirar do seu destino.